Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 19 a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 19, o cabeçalho, o texto da palavra diz: o perseguidor torna-se perseguido. Agora ficou bom, para mim ficou bom. Vamos ler com a ajuda de Deus. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, mas não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente do nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém. Irmãos, como nós já bem conhecemos essa palavra, da conversão de Saulo, que depois tornou-se Paulo no caminho para Damasco. Foi um grande acontecimento para a história do cristianismo, que repercute até os dias de hoje, de como Deus é capaz de transformar os nossos pensamentos, irmão e irmãs. Alguma coisa que para nós era inconcebível, que era inaceitável, que nós não conseguíamos deixar entrar no nosso coração. Acho que nós estávamos falando disso agora há pouco. Do dia para a noite, Deus muda os nossos pensamentos. Isso não é tão importante, irmãos, quanto estar disponível para Deus. Dizer para Deus todo o tempo: Senhor, eu sou isso que sou. Tem um monte de limitação, um monte de falha, um monte de erro. Mas eu gostaria muito de ser tocado por Ti, Senhor. Gostaria muito que o Teu Espírito ministrasse ao meu coração. E que o Senhor me ajudasse a ser uma pessoa melhor. Me ajudasse a fazer parte do Teu reino em tudo aquilo que Tu requiser de mim. Irmãos, bem-aventurado é você se tiver isso no seu coração. Bem-aventurado é você se colocar a presença de Deus diante de todos os teus negócios, diante de tudo o que você tem feito. Às vezes para nós está certo, mas para Deus não está certo. E o que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade de Deus, hoje, ontem, amanhã e sempre, irmãos. Paulo mudou de lado, Brunão, completamente. Matava, açoitava, perseguia todos aqueles que falavam no nome de Jesus, até o dia que ele encontrou com o Senhor. Ele não o viu em presença física, viu um resplendor de luz, e caindo no chão desesperado. Você imagina, você está andando e aparece um clarão na sua frente, e uma voz dentro daquele clarão disse: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Posso imaginar, irmão, o susto que ele levou. Ele então, no chão, prostrado, falou: quem é, Senhor? E o Senhor, de dentro daquela luz, dizia: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Como quem diz: daqui para frente você está preso a mim. E vai ser muito difícil você lutar contra esta prisão. Porque Deus nos quer para Ele, irmãos. Glória a Deus. Deus nos quer inteiramente nas suas mãos. Deus quer o nosso coração totalmente entregue nas suas mãos. Eu não sei o que os irmãos estão passando. Os irmãos podem imaginar o que nós estamos passando. Que os dias têm sido de muita tribulação. Têm sido de muita agitação. Mas no findar de cada um deles, glória a Deus, o Senhor tem mostrado que é dono da nossa vida. Que é Ele que dirige os nossos passos. Que é Ele quem dirige os nossos caminhos, os nossos propósitos, o nosso coração, irmãos. E o Senhor vem trazer a sua palavra para dizer: eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar o teu conceito, vou mudar os teus pensamentos, e aquilo que para você parece impossível, diz o Senhor, eu tornarei possível. Eu tornarei possível. Bem-aventurado aquele que abre o coração para Deus, irmãos. Bem-aventurado aquele que diz: Senhor, eu quero estar na Tua presença. Às vezes nós não entendemos mesmo o caminho de Deus, nós não entendemos mesmo o mover de Deus na nossa vida, mas não se preocupe, irmão, tudo entende o Senhor. Você olha algumas coisas que acontecem na sua vida e fala: Deus, por que isso me aconteceu? Por que isso está me acontecendo, Senhor? O que eu fiz de tão mal que entristeceu o Teu Espírito? Mas Deus manda a Sua palavra para dizer: nada. Tudo o que acontece na nossa vida é permissão de Deus. E não adianta nós tentarmos entender, irmãos. Nós temos que nos resignar de ficar na presença do Senhor e dizer: Deus, eu não entendo, mas eu creio que é a Tua vontade. E a Tua vontade é boa e perfeita. Bendito seja o nome do Senhor. A Tua vontade é maravilhosa. E o que Deus fizer está bem feito, irmão. O adversário quer colocar pânico nas nossas mentes. O adversário quer nos tirar da presença de Deus. Quer mostrar para nós que se nós sairmos da presença de Deus é o melhor negócio que nós vamos fazer. O Senhor manda a Sua palavra e te diz: fica firme. Fica firme na palavra, fica firme no Senhor, fica firme em oração. Porque o que tiver que tirar do teu caminho, Deus vai tirar pela palavra de Deus. Seja uma enfermidade, seja uma luta pessoal, um problema no casamento, o que nós temos que fazer em todo o tempo, irmãos, é olhar para dentro de nós. Olhar para nós e buscar melhora. Nós somos perfeitos? Não somos. Mas também não podemos ser a pior pessoa do mundo. Se nós acreditarmos nisso, a fé não produzirá nada em nós. Se você deixar o adversário te convencer de que você não presta, de que você não merece, irmão, é bem verdade que merecimento nenhum de nós tem. Mas a misericórdia de Deus está derramada sobre a nossa vida, irmão, irmã. Você tem que crer nisso, que a misericórdia de Deus está derramada sobre a tua vida. É óbvio que nós não recebemos nada por mérito, mas recebemos por misericórdia, irmãos. Recebemos por graça divina. Recebemos pelo amor de Deus a nossa alma. E você está orando e o Senhor vem te... Aleluia! O Senhor vem te responder pela sua palavra. Fica-te em paz, porque eu venho responder a tua oração. Eu venho responder a tua petição, diz o Senhor. Eu venho dizer um sim agradável e sonoro para você. Sim, te diz Deus, aleluia. Eu concederei o desejo do teu coração. Uma ocasião, irmãos, nós íamos buscando uma palavra para nos mudar de Caraguá. Isso tem mais de 10 anos, a Dani e eu. Acho que eu nunca contei isso para o Bruno. Devo ter contado na rádio alguma vez. Busquei palavras uns 2 anos. De vez em quando eu lembrava e falava: Senhor, me manda embora, eu quero... E eu trabalhava em hotel, queria trabalhar fora. Não é tempo. O Senhor mandava a palavra: não é tempo, não é tempo. Larguei mão. Esqueci, larguei mão. Tá bom, Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Um dia eu estou congregando num bairro chamado Enseada, de São Sebastião. Era uma terça-feira, um dia de hoje, assim. Eu tocava acordeon, ainda engano um pouco, mas naquele tempo tocava melhor. Estou lá no culto, esqueci meu celular só vibrando. Normalmente eu desligo, mas estava só vibrando. E coloquei no porta-bíblia do banco, e o irmão Nicanor, que é cooperador da Central de São Sebastião, na CCB, estava atendendo o culto. Mas pense, irmão, um culto maravilhoso, cheio da presença de Deus. Ele é muito usado por Deus, um caro irmão. É procurador do município de São Sebastião.
E ele atendendo o culto com aquela graça, aquela coisa gostosa, e eu nem me lembrava mais. De repente Deus mandou uma palavra: você vem buscando a palavra há bastante tempo para uma mudança. E o Senhor te diz, é tempo. E eu nem me lembrava mais. Na hora eu falei, Senhor, é comigo. Estava sentado aqui no banco dos músicos assim, é tempo. Ele fez assim com a mão, as portas estão abertas. E, irmão, na hora meu celular começou a vibrar no banco, com uma ligação. Passou alguns segundos, eu fiquei tão curioso que eu saí de dentro do culto, que coisa que não se deve fazer, eu fiz errado. Saí para atender. Que ligação era essa? Um prefixo 035, era de uma rede de hotéis que eu tinha mandado o currículo há muito tempo atrás, me chamando para uma entrevista na quarta-feira, no dia seguinte. Eu falei com a minha esposa no final do culto, meu bem, olha aqui a palavra. Ela falou, vai, vamos ver o que Deus faz. Fui na quarta-feira, são 5 horas de viagem de Caraguá, voltei empregado, irmão Bruno. Dali uma semana, eu já estava mudando para lá, e faz 10 anos que nós viemos embora de Caraguá. Amo muito a minha cidade, mas estamos pela palavra. Irmão, quando a palavra fala, a palavra cumpre. Glória a Deus nas alturas. E com Paulo, irmãos, ele que era perseguidor, passou a ser perseguido. Por amor ao evangelho, para os irmãos terem uma ideia, os judeus procuravam matá-lo. Para ele sair da cidade, ele foi descido num cesto, pelo outro lado do muro, escondido, como se fosse um malfeitor, para preservar a vida. Ele sentiu na carne as aflições pelo evangelho, tanto que ele dizia, tenho pois por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eles falavam, irmão, ele falava das aflições que ele sofreu naquele momento, das perseguições, dos açoites, das prisões, foi preso, foi açoitado. Paulo terminou seus dias sozinho numa masmorra romana, passando frio, e morreu decapitado, conta a história. Mas ele dizia, essas aflições de agora não são nada perto da glória que vai ser revelada em nós, irmão. Para você, irmã, lá na glória de Deus tem uma morada te esperando. E a glória que Deus vai revelar em você é muito maravilhosa, é muito excelente. Não olha para a esquerda nem para a direita. Não olha para os levantes do adversário contra a tua vida. É desemprego, é enfermidade, é problema na família. Nós mesmo estamos passando por um momento difícil na igreja, mas os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quem estiver no Senhor Jesus não sairá e nem se abalará grandemente, diz a palavra. Glória a Deus nas alturas, irmãos. Agora, se nós deixarmos a preocupação, o desespero, a fofoca, a conversa fiada entrar no nosso coração, os irmãos não têm noção de quanta mensagem a gente recebe. Irmão, agora vocês têm que fazer assim na CCA. Irmão, agora vocês têm que fazer assado. Irmão, o governo da obra é do Senhor. Nós não vamos fazer nem A nem B, nós vamos continuar exatamente como Deus nos colocou. O Senhor que conduziu a obra de 2010 para cá, não é Deus para conduzir até o fim? Não muda nada. Assim é na nossa vida, que a palavra fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. A obra de Deus está na mão de Deus, sempre esteve, e nós muito mais, Senhor, estamos, aleluia, glória a Deus nas alturas. Estamos, Senhor, à tua disposição para salvar as almas. O que o Senhor achar por bem de fazer, nós aceitamos sem questionar, Senhor, sem reclamar. Irmão, nessa noite Deus pede a todos nós, entrega o teu coração nas mãos de Deus. Entrega o teu coração nas mãos do Senhor. Entrega a tua vida a Deus e peça ao Senhor para ministrar em você coragem, ânimo, virtude, poder e unção. Peça a Deus para te encher de coragem do Espírito Santo. Seja encorajado, irmão. Seja encorajado, irmã, em nome do Senhor Jesus. Se os irmãos olharem para mim, olhar para o irmão Henrique, para o irmão Bruno, olhar para quem quer que seja, para homem, os irmãos verão muitos defeitos. Mas se vocês estiverem em Jesus Cristo, nele está toda a perfeição. Glória ao nome do Senhor. A palavra diz, irmãos, que a sabedoria, glória a Deus, aleluia, edificou a sua casa nos pés de Deus, irmão. O Senhor é o alvo de toda a sabedoria. Às vezes nos falta entendimento, às vezes nos falta paciência, quietude de coração. O Senhor traz hoje por essa palavra, paz de Deus em todos os corações, em nome de Jesus Cristo. Se tu estás passando alguma perseguição, nós poderíamos dizer, diante de todos esses últimos acontecimentos, irmão N e eu estamos passando perseguição. Seria mentira, irmão, não estamos passando perseguição nenhuma.
Nós estamos aqui para lutar pela obra. Passamos aflição agora, passamos antes e passaremos amanhã. Tereis no mundo aflições, porém não desanimeis, disse o Senhor. Eu venci o mundo, vós vencereis também. Tem certeza, irmão, aleluia, de que a vitória é nossa, irmãos. A vitória da igreja de Deus. Se eu fizesse alguma coisa para mim, eu não tenho certeza se vai dar certo. Seja uma empresa, seja um trabalho, seja um negócio particular, não sei, pode começar, mas pode não terminar. É um negócio, mas a obra de Deus é sucesso garantido, irmão. Aquilo que você faz, confirmado por Deus, o Senhor te diz, minha é a peleja, tua é a vitória. Então, amados irmãos, sejamos animados essa noite por esta santa palavra. Sejamos fortalecidos por ela. Abre o teu coração a Deus e pede ao Senhor para te encher de graça e de poder. Se te falta coragem, receba em nome do Senhor Jesus. Se te falta virtude, receba a virtude, irmão. Em nome de Jesus Cristo, receba a unção da palavra de Deus. O Espírito Santo te envolve aí na sua casa, onde você estiver. E esse desânimo que está te perseguindo, que está te consumindo, o Senhor repreende agora em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus. Porque, irmãos, a nossa vida está no Senhor. Se cada vez que nós tivermos alguma provação, uma dificuldade, nós pensarmos em parar, dar um passo atrás, voltar do caminho de onde viemos, o que acontecia com o povo no deserto? Eles reclamavam da escravidão, reclamavam do deserto, reclamavam da fome, reclamavam de tudo. E a nossa vida é assim, irmão, não se engane. Muitos fraquejam na fé, fracassam na fé, porque falam, bom, agora eu passei a ser crente, minha vida virou um mar de rosa. Não é assim, irmão, não é. Todos nós passamos dificuldades. Irmão, dificuldade maior passou o Filho de Deus, e não estou falando nem da cruz, porque da cruz nenhum de nós suportaria. Muito embora ele tenha passado pela cruz como homem, ele não foi crucificado como Deus, como homem. Deus não sente dor, Deus não sente medo. O homem sente dor, medo, aflições, sede, como ele sentiu. Não tinha uma casa para chamar de sua. Ele disse, as aves do céu têm seus ninhos, as raposinhas têm os seus covis, mas o filho do homem, que era ele, não tem onde reclinar a cabeça, não tinha um travesseiro. Mas tinha uma missão, tinha um propósito. Jacó também dormiu sobre uma pedra e viu uma escada que do chão tocava lá nas alturas do céu. Às vezes é necessário nós dormir sobre a pedra, irmão. Às vezes é necessário nós passarmos pelo deserto. Às vezes é necessário Deus tirar alguma coisa de nós para mostrar quem está do teu lado, quem não está. Às vezes é necessário Deus tirar alguma condição para você saber onde estão os amigos ou não. É só você ponderar. Marca um dia para encher a laje da tua casa e marca um dia para fazer um churrasco. Você vai ver o tanto de gente que vai. Num e no outro. Abre um bar e abre uma igreja. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vai numa festa de casamento e vai num velório. Você vai ver. Assim é na nossa vida. Irmão, põe uma coisa na tua cabeça. Deus permite várias situações na nossa vida para mostrar a sua verdade em nós. Glória ao nome do Senhor, para mostrar a sua graça em nós, para mostrar o seu poder em nós, e você não ficar enganado. Às vezes você fala, aquela pessoa fez tal coisa, eu estou bravo com ele. Não, irmão, é Deus mostrando a sua verdade. Os irmãos vejam que quando Paulo, depois dessa situação, que ele desceu pelo cesto, escondido, e ele foi encontrar com os discípulos falaram, eu não quero ficar perto desse homem não. Eles tinham medo. Ele sofreu preconceito. Eu acho que os irmãos que voltaram não vão sofrer? Vão sofrer, irmão. Mas é lícito. Se é para um projeto maior, que nós cremos que é, glória a Deus. Ananias, os irmãos lerem no começo aqui do capítulo, o Senhor aparece ao profeta e fala, vai lá, que Paulo quando encontrou com essa luz, ficou cego. Ficou 3 dias sem ver, sem comer nem beber, de tão transtornado que ficou. E Ananias falou, vai entrando aí um homem por nome de Saulo, vai lá, impõe-lhe as mãos e cura-o. E Ananias falou, Senhor, como que eu vou? Olha, irmão, como são as coisas. Senhor, muito tenho sabido a respeito desse homem, quanto ele tem judiado dos teus santos, porque ele era um perseguidor, ele era um malfeitor, por assim dizer. Eu vou curar esse homem, deixa ele cego, Senhor. Deixa ele cego, que é um favor. Irmão, você vê as coisas com os teus olhos.
Mas hoje Deus quer te dar os olhos da palavra, você vê o que está diante de ti. O que Deus falou para Samuel quando viu os filhos de Jessé? Não olha para aquilo que está diante dos teus olhos, porque eles veem só o que está diante de ti. Deus, porém, conhece o que está dentro do coração. Deus vai e fala para Ananias: vai, meu servo, glória a Deus, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu evangelho entre os gentios. Irmão, Deus tem a pessoa certa no lugar certo. Os nossos irmãos estão de volta lá na CCB. Deus tem as pessoas certas no lugar certo. Eu estou aqui porque é permissão de Deus. Amanhã estará o irmão N. Todos nós fazemos parte de um plano, irmão. A nossa vida é dirigida, guiada e movida pelo Espírito Santo. Com a permissão do Bruno, me lembrei agora, olhando para ele, me lembrei. Um dia eu cheguei no estúdio da rádio, ele estava atribulado, aquele tempo que você estava adoentado. E eu quieto fiquei. Saí da rádio, fui lá na sala do irmão Samuel. Ele sempre, acho que nunca mais devolvemos aquele olhinho dele, né? Fui lá na sala dele, peguei um olhinho de unção, entrei e falei: Bruno, vou fazer uma oração por você e vou ungir você. Ele falou: tá bom. Você lembra disso, Bruno? Estava eu, você e a Camila. E oramos, está aqui o Brunão, está bonito, forte, dando glória a Deus. Irmão, nós estamos no lugar certo, na hora certa. Põe isso na tua cabeça. Que você está no lugar certo, no momento certo. Não se preocupe com nada. Quando Paulo voltou, então, como eu estava dizendo, para se reencontrar com os outros discípulos, eles disseram: eu não sei, eu não confio não. Ficaram com medo. Então Barnabé foi falando: não, deixa eu contar para vocês. Olha, o Senhor encontrou com ele no caminho de Damasco. Ele foi convertido, já foi batizado. E eles ficaram atônitos. E todos ficavam, porque aquele que falava contra, passou a falar a favor de Jesus Cristo. E até com os gregos ele combatia, porque havia muitos filósofos. Já começava essa corrente filosófica na Grécia antiga e depois mais recente, irmãos, e ele combatia, provando nas Escrituras a existência de Cristo e do seu reinado espiritual. Irmão, aquele que te persegue vai ser teu ajudador. Glória ao nome do Senhor. Aquele que fala contra você vai falar bem, porque aquele que mexe com um dos pequeninos do Senhor é como quem mexe na menina dos olhos de Deus. Irmão, não ache que Deus está indiferente às suas preocupações, que Deus está vendo você sofrer e está te deixando sozinho. Bendito seja o nome do Senhor. Não, irmão, a palavra vem te dizer essa noite: eu estou com os meus olhos voltados para a minha igreja. Estou com o meu coração voltado para a minha igreja, diz o Senhor. Receba nesta noite essa santa palavra. Ao encerrar o santo culto, certamente os irmãos jantarão ou vão se alegrar com a família. Deita, descanse em paz no Senhor. Deus está cuidando da tua vida. Deus está cuidando dos teus filhos. Quantas irmãs eu vejo aí na live, depois nos comentários: irmão, oração pelo meu filho pelas drogas. Né? Dá uma desolação, irmão. Oração pelo meu filho que está separando. Outro que está... Irmã, servo de Deus, confia no Senhor. E creia de todo o teu coração que o que Deus precisar pôr no lugar, Deus coloca. Às vezes, irmãos, os métodos de Deus, verdade nos causam algum medo. A gente leva um susto. Mas pode ficar tranquilo que não vai sair caixão da tua casa, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Há uns 8 anos atrás, nós estávamos na Assembleia Geral, era ainda no bairro do Limão, na Zona Norte, aqui da nossa igreja. E tinha o nosso irmão que era cooperador na Argentina, em Salta, na Argentina. E nós fomos orar na madrugada. Nós dormimos no dormitório da igreja, eu dormi na casa do comodatário. E nós fomos orar. E naquela oração Deus trouxe uma revelação. Eu dizia: irmão Emerson, lá na sua cidade pode ter um leão que quer te engolir. Mas o Senhor vai fazer o leão virar um gatinho. Irmão, esse homem chorava tanto, esse argentino chorava tanto, que nós ficamos assustados. Ele foi-se embora para a Argentina, depois da Assembleia. Dali uns 20 dias ele me ligou: irmão Rodrigo, fala, irmão Emerson, tem que contar uma obra para o irmão. Conta, irmão. Tinha um homem aqui que me perseguia, tinha me jurado de morte por causa de divisão de terra. Verdade, irmão, verdade. E o irmão não sabe qual é o apelido dele, eu nunca te contei aí em São Paulo. Não sei, irmão, Leão. O apelido dele era Leão. Um dia eu estou andando no centro da cidade e encontro esse homem: irmão, mas eu corri tanto, ele dizia. E esse homem correndo atrás de mim. Quanto mais eu corria, mais ele corria. Até que ele me alcançou, me segurou pelo ombro e me pediu para parar. No meio da avenida, da rua, ele me deu um abraço e me pediu perdão. E nós nos reconciliamos, o leão virou um gatinho. Glória a Deus. Irmão, glória ao nome do Senhor.
Na tua vida também pode ter um leão, irmão, pode ter um acusador muito grande, pode ter um algoz muito grande que quer destruir a tua vida, quer destruir os planos de Deus em você. Fique em paz que Deus vai aplacar toda a fúria do inimigo, irmãos. Deus vai aplacar a fúria do adversário contra as nossas almas, contra as nossas vidas. Assim como Deus ajudou a Paulo, irmãos, confirmando o seu ministério por onde ele andava, Deus confirma que está contigo por onde você andar. Não temas, receba a virtude da palavra de Deus, e aonde você clamar, o Espírito Santo te responderá. E essa noite o Senhor responde com o fogo da sua virtude sobre a sua vida. Seja tomado pela glória de Deus. Seja tomada pela glória de Deus e sinta-se fortalecido. Hoje tu estás saindo fugido de alguma situação, mas de onde você saiu escorraçado, você vai entrar pela porta da frente, porque Deus não deixa o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele exalta o necessitado desde o esterco e põe para se entrar entre os príncipes, assim como Mardoqueu do esquecimento na porta do rei, foi andar nos cavalos do rei com Naamã puxando. Esse é o homem cuja honra o rei se agrada. Amã, esse é o homem cuja honra o rei se agrada. Mefibosete da mendigança para a mesa de Davi, comendo junto dele. Davi de pastor de ovelha para rei de Israel. Irmão, glória ao nome do Senhor Jesus. O que Deus te prometeu está de pé, o que a palavra falou está falado. Não nasceu demônio nem na terra nem no inferno para fazer a palavra de Deus cair por terra. Abraça a palavra essa noite e glorifica a Deus. A porta que Deus abre, ninguém fechará, irmãos. É a palavra, Deus seja louvado. Amém.